Audio Jungle. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campelo critica a ideia do governo Jair Bolsonaro, que pretende reduzir o município no processo de cadastramento do Bolsa Família. O programa está em risco, diz ela. O país caminha para voltar aos gravíssimos problemas de pobreza e fome do século XX, afirma. 247 A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campelo critica a ideia do governo Jair Bolsonaro, que pretende reduzir o município no processo de cadastramento do Bolsa Família. O Bolsa Família está em risco, à medida que passa a ser mera transferência de renda numa relação beneficiário-banco, excluindo as dimensões de acesso a direitos e políticas públicas. Diz Tereza em análise publicada no jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a ex-ministra, o Sistema Único da Assistência Social, SUAS, e do Cadastro Único, CadÚnico, vêm sendo pactuados com governos estaduais e municipais desde 2003. Pactuações foram construídas a cada mudança legal e normativa, a cada nova versão do cadastro, em cada reunião da Comissão Intergestores Tripartite, CIT. Afirma. O Ministério da Cidadania vai implodir todo este processo, sem qualquer estudo técnico que dê suporte à interrupção de tão bem-sucedida política pública, e apartar estados e municípios do processo. Não nos enganemos. O fim do SUAS e do CadÚnico acabará com o sistema em bases federativas. Mas os problemas continuarão na porta dos prefeitos. Sem cofinanciamento e sem corresponsabilidade federal, voltaremos às filas por cestas básicas e ações pontuais insustentáveis. Par e passo com o aumento da pobreza e da fome, que se apresenta ao país. Afirma. Segundo Tereza, sob Bolsonaro vivemos o fim do modelo estabelecido na Constituição Federal de 88 ao tornar inviável o acesso a direitos sociais básicos. A privatização da gestão do banco de dados do CadÚnico torna a população pobre no Brasil ainda mais vulnerável. O país caminha para voltar aos gravíssimos problemas de pobreza e fome do século XX agravados pelos novos desafios da sociedade de vigilância do século XXI. Articulador da campanha do deputado Baleia Rossi, MDB-SP, Michel Temer, que assumiu a presidência após trair a ex-presidente Dilma Rousseff e conspirar para o golpe de 2016. Garante que seu pupilo não vai atrapalhar Jair Bolsonaro. 247 Michel Temer, que assumiu a presidência da República após o golpe de 2016, procurou ministros de Jair Bolsonaro para assegurar que o deputado Baleia Rossi, MDB-SP, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, não irá perturbar Jair Bolsonaro, segundo informa a jornalista Mônica Bergamo. Em sua coluna, Temer teria dito que Baleia é ponderado e responsável. O deputado é filho de Wagner Rossi, um dos principais amigos e aliados de Temer, segundo o ex-deputado Eduardo Cunha, que pretende lançar um livro. Ambos estiveram na linha de frente do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e o governo Bolsonaro. Na área econômica, representa uma continuidade da fracassada agenda de ponte para o futuro trazida por Temer. Coordenador do MTST, Guilherme Boulos criticou as declarações de Jair Bolsonaro, que mandou a imprensa à puta que o pariu por divulgar os gastos de R. Cifrão 15 milhões com leite condensado. 247 O coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos, PSOL, criticou a agressão de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 27, contra jornalistas, ao se manifestar sobre os gastos de R. Cifrão 15 milhões do governo com leite condensado em 2020. O Ministério da Cidadania é responsável por gerenciar o Bolsa Família e operacionalizou também o auxílio emergencial, que parlamentares desejam retomar. 247 Republicanos, sigla ligada à Igreja Universal e partido de dois filhos de Jair Bolsonaro, deve indicar o novo ministro da Cidadania, pasta mais cobiçada nas mudanças que devem ocorrer no primeiro escalão no próximo mês. O Ministério é responsável por gerenciar o Bolsa Família e operacionalizou também o auxílio emergencial, que parlamentares desejam retomar. A informação é do jornal O Globo.
A expectativa é que o atual titular da pasta, Onyx Lorenzoni, retorne ao Palácio do Planalto para ocupar a Secretaria-Geral, que está nas mãos de um interino. Após a vitória do bolsonarismo nas eleições de 2018, o ex-PSDB publicou nas redes sociais: "Vencemos com Jair Bolsonaro. A verdade venceu a mentira. O verde e amarelo venceu o vermelho. A honestidade venceu a corrupção. A democracia venceu. Lula perdeu. O Brasil venceu." 247 O engenheiro agrônomo, um dos fundadores do PSDB e ex-ministro de FHC, Chico Graziano, perguntou nas redes sociais: "Como podemos eleger Bolsonaro?", ao mencionar os recentes ataques feitos a jornalistas que divulgaram as compras do governo federal, que adquiriu mais de R$ 15 milhões em leite condensado em 2020. Graziano, porém, foi eleitor de Jair Bolsonaro após a vitória do bolsonarismo nas eleições de 2018. O agrônomo publicou nas redes sociais: "Vencemos com Jair Bolsonaro. A verdade venceu a mentira. O verde e amarelo venceu o vermelho. A honestidade venceu a corrupção. A democracia venceu. Lula perdeu. O Brasil venceu", afirmou. Para o advogado Marcelo Uchoa, da Associação de Juristas pela Democracia, Jair Bolsonaro violou a Constituição, agrediu a imprensa e estimulou ódio contra jornalistas em sua manifestação sobre o escândalo do leite condensado. 247 O advogado Marcelo Uchoa, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, avaliou que Jair Bolsonaro cometeu um novo crime de responsabilidade pelo ataque à imprensa nesta quarta-feira, 27, ao se manifestar sobre o escândalo do leite condensado. Pelo Twitter, o jurista afirmou que Bolsonaro violou o artigo 85 da Constituição Federal e a Lei 1.07950 ao dizer mandar a imprensa a puta que pariu, e que as latas de leite condensado seriam para encher o rabo da imprensa. Além disso, Bolsonaro estimula o ódio contra a imprensa, pondo em risco a vida de jornalistas em todo o país, avalia Marcelo Uchoa. Nesta quarta-feira, partidos políticos de oposição ao governo protocolaram mais um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. No documento, PT, PCdoA, PDT, PSB, PSOL e Rede apontam 15 crimes cometidos pelo presidente na condução da pandemia da Covid-19 e afirmam que Bolsonaro não garantiu o direito da população à saúde, previsto na Constituição. Também nesta quarta, os deputados Marcelo Freixo, PSOL, e Hélder Salomão, PTMG, ingressaram com pedidos de abertura de uma CPI para investigar os gastos do governo com alimentação. Chorão exigiu reivindicações para garantir as conquistas legais, como o piso mínimo do frete, a isenção do pedágio para o caminhoneiro contratado e outros itens. 247 Presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Abrava, Wallace Landim, afirmou que o apelo de Jair Bolsonaro contra a realização de uma greve dos caminhoneiros não convence. Segundo coluna de Chico Alves no OL, nesse momento esse apelo não nos convence, disse Landim, conhecido como Chorão. Quem está fazendo apelo desde 2018 somos nós. Nesta quarta-feira, 27, Bolsonaro afirmou que todos iriam perder com uma greve dos caminhoneiros e apelou para que eles não façam greve. Reconhecemos o valor dos caminhoneiros para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não façam greve, que todos nós vamos perder. Mas Chorão exigiu reivindicações para garantir as conquistas legais, como o piso mínimo do frete, a isenção do pedágio para o caminhoneiro contratado e outros itens, como a isenção da carga tributária sobre os derivados de petróleo é mais uma entre várias reivindicações. Queremos que ele chame o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, o pessoal da Agência Nacional de Transporte Terrestre e coloque fiscalização para garantir as nossas conquistas legais, como o piso mínimo do frete, a isenção do pedágio para o caminhoneiro contratado e outros itens. Disse. Ainda, segundo Chorão, a adesão para a greve, marcada para dia 1º de fevereiro, está aumentando. A cada dia que passa está aumentando mais a temperatura.
avalia Chorão, que apoiou o atual mandatário em 2018. Porém, ele não declarou se é a favor ou contra o impeachment de Bolsonaro. Eu não participo dessas pautas políticas. Só participo dos assuntos relativos à categoria do transporte. Destacou. A politização do movimento me preocupa. Reforçou. Ao comentar que foi o próprio Bolsonaro que politizou o movimento. Parece aquele ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O líder caminhoneiro foi candidato a deputado federal em Goiás pelo Podemos nas eleições de 2018. Mas não se elegeu.